Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu vou aproveitar vocês em pé. Por favor, abram as Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 12. Se tem um caso explícito de mentoria na Bíblia, é Paulo e Timóteo. E deu certo, não é, irmãos? Então, como nós somos um povo bíblico, a gente precisa pegar esse tipo de exemplo para nós e trazer para hoje, porque é fundamental tudo que a gente vai aprender aqui hoje. Eu quero louvar a Deus enquanto você acha aí, 1 Timóteo 1,12, quero louvar a Deus por essa oportunidade, porque é por pura graça que nós estamos aqui, irmãos. Acima de qualquer coisa é graça nós estarmos aqui hoje. Então, minha gratidão a Deus por esse dia, minha gratidão ao pastor Oséias e toda a liderança da igreja. É um prazer, uma honra poder caminhar com os irmãos nesses primeiros passos desse ministério que eu sei que será frutífero, principalmente pela mentalidade que está sendo criada aqui. Mentoria é algo muito importante, é fundamental, irmãos, porque ninguém se faz sozinho. A gente precisa de alguém. Amém, irmãos? O que a gente vai aprender aqui, eu sei que vai mexer muito com a gente, vai ser poderoso, isso eu tenho certeza. E sei que isso pode marcar profundamente a história da nossa vida e do nosso ministério. Amém? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Presta bem atenção no que Paulo vai dizer. É que, às vezes, irmãos, deixa eu fazer uma ressalva aqui antes de ler. Eu não sei porquê, mas a gente tem um problema no Brasil, a gente lê os textos bíblicos rápido demais. Parece que tem uma correria para ler o texto, não pensa no que o texto está dizendo. Às vezes eu tenho a sensação de como seria bom se a gente tivesse, no momento da leitura do texto, quase que uma expressão teatral, a interpretação do que está sendo lido. Para os irmãos tentarem compreender um pouco da profundidade, o alcance que é isso. Não são algumas palavras. Isso aqui que a gente vai ler, não foi um WhatsApp que Paulo mandou para Timóteo. É algo muito, mas muito sério. Sinceramente, se só este versículo que eu vou ler achar um lugar no seu coração, eu já estou satisfeito. Só esse versículo. Porque não é só, é tudo isso. Olha o que Paulo escreve, preste atenção no que Paulo está dizendo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer, e olha que frase, e me considerar fiel, colocando-me no seu ministério. Ninguém está aqui porque entrou porque Deus te pôs. A base do seu ministério, se quiser ter vitória, é lembrar sempre que não é porque você é bom, porque você é filho de pastor, porque você tem dinheiro. Essas coisas são ridículas. Se você está no ministério, é porque Deus te considerou fiel. Isso é muito poderoso. Deus me considerou fiel. Irmão, tem uma leitura aí, tem um trato de Deus aí. Chamou um monte de gente e disse, esse não vai ser fiel, aquela também não, mas esse vai. E sabe onde é que Deus fez isso? Lá em Atos, quando ele chama Ananias e fala, vai lá na casa na casa do indivíduo lá, que eu esqueci o nome dele, ele está orando. Saulo está orando. E ele vai ser uma bênção para mim. Só que Ananias fala, Senhor, isso não vai dar certo. O Senhor já leu sobre esse cara? Ele mata todo mundo, é um negócio complicado. John Stott, escrevendo sobre esse texto, diz que naquele momento, naquela situação, para Ananias se apresentar a Saulo era como se entregar à polícia. Só que aí Deus diz, é porque ele é para mim um vaso escolhido. É isso que Paulo está lembrando no final. Ele me considerou fiel e me colocou no seu ministério. Se você acha que você também foi considerado fiel por Jesus e por isso está no ministério, tome o seu lugar, porque a conversa é com você. Como seria bom se a gente entendesse o impacto, o alcance dessa verdade, de que nenhum de nós está aqui porque é talentoso. Nenhum de nós está aqui porque tem pedigree. Essas expressões não servem na igreja. Olha para mim, na igreja não tem prateleira de cima, pedigree nem sangue azul. Não tem nada disso na igreja.
A mosca azul do poder até entra, mas ela não tem com quem encontrar aqui. Se a gente aqui hoje compreender o impacto dessa verdade, muda muito na vida da gente. Para pensar num momento que Deus olhou lá no meio da sua família, eu nem sei quantas pessoas tem lá, Deus olhou no meio da sua família, olhou no meio da sua casa, no ano que você nasceu, e Deus te considerou fiel. Por isso te colocou no ministério. Se Deus me considera fiel, eu não posso fazer parte de nenhum tipo de fofoca. Seria trair a ação de Deus sobre mim. Se Deus me considerou fiel, eu não posso destruir o caminho de ninguém, porque seria uma contradição de termos, uma vez que Ele me colocou no ministério dEle. Notem, o ministério já existe, Ele me considerou fiel e me botou no ministério. Tem uma linha aí, uma sequência aí. O que eu vou trabalhar com vocês esses dias vai ser mais ou menos nesse sentido. A gente vai entrar naquilo que é básico, porque eu acredito cada vez mais, irmãos, sinceramente, à medida que a gente vai estudando e vai ganhando mais experiência, eu tenho visto o quanto é importante a gente voltar às bases. Às vezes a gente chega nas igrejas e cai na tentação de fazer um sermão elaborado demais, cheio de coisas, e isso é bonito, é interessante, tem seu lugar, mas a base é fundamental. Por isso que eu escrevi o livro A Prática Ministerial. Esse livro nasceu, foi o último que eu lancei, vai estar aí para vocês, que é a base de tudo que eu estou falando aqui. Eu vou resumir nessas palestras que eu vou dar, mas no livro está tudo lá com mais profundidade. Porque ao longo do tempo em que eu viajei, em que eu fiquei mais ou menos 11 anos viajando alucinadamente, no Brasil e fora do Brasil. E nessas viagens eu conversei com inúmeros líderes de tudo quanto é tipo de igreja. Vocês me conhecem, sabem disso. Então eu fui pensando algumas coisas com eles, e uma coisa que eu notei: muitas igrejas, no meio da correria da vida, enquanto de repente a igreja acontece, muitos obreiros são pegos quase que no meio do povo, e aí eles entram na seara e já começam a trabalhar, porque se tem uma coisa que não falta na igreja é trabalho. É por isso que turista da fé não pode estar aqui. Aqui é para trabalho. Aliás, guarde no seu coração, ministério é serviço. Não é ser visto, é serviço. Trabalho. É avental sujo, unha suja, suor. Sempre é assim, tem que ter o trabalho. Então, no afã do trabalhar, muito obreiro não sabia, às vezes, nem como se agir direito, porque teve muito obreiro que não teve a honra de passar num seminário e fazer um básico em teologia para conhecer as técnicas, o meio, a forma certa de agir. Então, o que eu fiz com esse livro? Eu coloquei o técnico, os 3 primeiros capítulos, base, técnica, até o modo de você se vestir para ir numa reunião. Como é que se faz uma visita no presídio sem sair de lá um moleque de recado do crime. Essas coisas. Tem tudo nesse livro. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um resumo, hoje e amanhã, um resumo maior de tudo que eu tenho nessa prática ministerial, para que a gente entenda essa expressão aí, ministério com propósito. Amém, irmãos? Deu para entender mais ou menos? Então eu fiz algumas anotações que eu vou falando para vocês, depois, se você quiser, você vai procurar o livro lá fora lá. Eu queria hoje começar com a base bíblica do ministério, porque é muito importante. Então, acima de qualquer coisa, como eu disse para você, ministério é serviço. Você pode repetir essa frase? Ministério é serviço. Sabe o que é interessante? Muita gente na igreja esquece dessa verdade. Porque se tem uma coisa perigosa é quando essas coisas, essa dinâmica de ministério e serviço se volta contra nós. E nós, como líderes, queremos ser servidos. Aí, eu fiz uma pesquisazinha, presta atenção nisso aqui, ó. A palavra ministro, ela vem do termo latino minister, que por sua vez deriva de minus, ou seja, menos. Guarda isso aqui, ó. O minister era o servo, o homem do serviço na antiguidade. Aí lá na antiguidade havia o minister cubiculi. O que era isso? Era o servo encarregado de arrumar os quartos da casa. Havia o minister vini, que era o servo encarregado de manter as taças de vinho cheias durante os banquetes dos poderosos da elite. A grande verdade desse termo é só uma: o ministro é o menor, porque ele é chamado para servir. Isso já mata metade das pessoas que querem ser ministro hoje. O povo quer ser ministro para ser servido, para estar em cima, para mandar, para cortar a cabeça, para impor o dedo, para dar ordem. Ainda temos gente na igreja que não pode ser nem consagrada a diácono, porque ele já acha que é porteiro de Deus. Como é perigoso isso? Olha, pelo amor de Deus, coloque essa verdade no melhor lugar que você tiver no seu coração aí, ó. Nós estamos aqui hoje como uma reunião de pequenos.
Deus nos chamou aqui hoje para ser uma reunião de pequenos. Aqui, se a gente tiver alguma batalhazinha para saber quem é o menor, nós somos os menores. Se alguém ganha de alguém aqui é em pecado, nós somos os maiores dos pecadores. Mas para trabalho a gente é menor. Porque toda honra, toda glória, toda exaltação, toda adoração já tem dono. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Jesus é o foco, é o centro, é o tema, é o poder, é o impacto, é a graça, é a razão de ser de qualquer ministério aqui hoje, seja ele qual for. Cristo é o foco, somente Cristo, e nada mais do que Cristo. Agora guarde o que eu vou dizer, olha que importante, quem não gosta de trabalhar está no lugar errado. E aí vamos fazer uma coisa entre nós, mentoria tem muito disso. Mentoria é complicado porque ela às vezes ela é meio violenta, e tem que ser feita assim. Então, se você percebe que você de repente só porque gostou do status, acha legal ser ministro e tal, assim, com muita humildade, vai saindo de fininho, fica só congregando em paz. Garanta o céu. É melhor você chegar no céu sem credencial do que entrar no inferno com uma. É melhor, irmão. Não entre naquilo que Deus não te chamou. É Ele quem considera a gente fiel e coloca a gente no ministério. Não perca isso de vista, é fundamental entender isso. Por que a gente está vendo tanta coisa acontecer no chamado quintal evangélico? Porque muita coisa está vindo à tona de muita gente que foi feita sem o devido compromisso com o reino, sem essa expressão aí, propósito. Ela é fundamental, saber por que você está aqui, o que é que está fazendo aqui, o que te move a estar aqui. Se tirarem isso de você, você ainda respira? Porque olha, guarde uma coisa que eu vou dizer, a vida ministerial é uma guerra constante. Você vai ver, por exemplo, Jeremias brigar com Deus, brigas homéricas. Jeremias fala com Deus: Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor falou que eu ia ser bonito, e de repente tudo que eu prego é ruim. O hebraico que é tremendo: o Senhor me seduziu, o Senhor veio com esse jeito do Senhor, eu não suportei. Aliás, pega qualquer pastor e pergunta para ele assim, ó, imagina por um momento aqui, ó, você que é pastor, se antes de você assumir uma igreja, Deus te mostrasse como é o dia a dia pastoral, você assumiria? Viu? O Senhor nos enganou. Essa é a lógica de Jeremias. Então é por aí que a gente caminha. A lógica de Jeremias é dizer assim: Deus, esse negócio aqui eu achei que era tão bom, o Senhor me chamou e eu vim empolgado, só que quando eu entrei eu percebi que é complicado, minha família já não vai muito com a minha cara, de vez em quando o meu trajeto não é trono, reino, é tronco, problema. Eu ganhei um apelido, Senhor, sabe qual é o apelido que os caras me deram? Terror por todos os lados. Essa é a mensagem que pregue. E nós estamos vivendo uma época, guardem o que eu vou dizer, que é uma época muito perigosa, melindrosa, tênue ao extremo, porque é uma época onde os gigantes do púlpito sumiram. Agora é outro tempo, é um tempo mais de conversa, do tete a tete, do relacionamento, essa coisa mais profunda. Não há mais o espaço, a própria massa não quer mais essa imposição de púlpito. Já não há mais espaço para os grandes oradores, ninguém mais faz grandes discursos hoje, isso se perde, até porque qualquer um com uma câmera na mão já vira um influencer. E quando o raso é a medida da profundidade, significa que alguma coisa muito séria morreu em nós. Porque não tem problema em ter uma piscininha bem rasinha, o problema é você morrer afogado nela, não é? Olha que interessante, ó. Ministério não é cabide de empregos, ministério não é vitrine para caçadores de status, porque nenhum ministro é grande, grande só Cristo, ponto. Não tem ministério grande, ministro grande, mensagem grande, pregador grande, isso são coisas nossas, vaidades nossas. Grande de verdade, essa palavra só cabe para um, Cristo, só um. E olha que interessante, olha o que eu coloquei aqui, ó. Nenhum ministro de Cristo é grande, porque grande é só Cristo. Ministro que se torna caçador de vitrines não pode expressar a maior de todas as grandezas, que é o serviço em amor. Por quê? Porque para servir, a natureza disso é: se você amar, você não serve quem você não se importa.
Olha que incrível, você não vai servir se você não amar, você vai simplesmente passar por aquilo. Tem gente, por exemplo, que ele vai só escalonando no processo, ele cria um jeito de chegar, aí ele faz o chamado tráfico de influência, aí ele se aproxima de um obreiro aqui, se aproxima de outro lá, fica doido para a filha dele casar com a filha do pastorzão, e ele vai arrumando os meios, ele vai criando uma coxa de retalhos, ele vai fazendo o movimento dele, só que ele esquece de um detalhe pequeno, mas tremendo. Só Deus enxerga a potencialidade da arte. Por isso que às vezes ele puxa o fio, dá tudo errado. Porque quem ainda detém o controle de todas as coisas é a palma da mão do soberano. Ele ainda é quem escreve a história. Lá em João 13, Jesus dá o grande exemplo. Ele deixa a mesa principal e parte para o serviço. Esse ato de Jesus, de sair da mesa principal e ir para o serviço, já nos dá a dimensão maior do ministério. Somos chamados para servir. Nosso ministério não se legitima na mesa principal, mas entre o povo, servindo. Olha o que Jesus faz. Pensa comigo aqui por um momento. Jesus está com os discípulos à mesa. Eles já estão comendo. Tem um detalhe naquele texto que é tremendo. Eu sou fascinado pelos detalhes do texto bíblico. O texto diz assim, enquanto comiam, Jesus saiu da mesa principal, cingiu-se com uma toalha, botou a água numa bacia, veio e começou a lavar os pés dos discípulos. Por que João pontua isso? Enquanto comiam. Porque na cultura judaica você nunca fazia o ritual de lavar pés antes da refeição, até porque é anti-higiênico. Se comia com as mãos, não era com garfo e faca. Imagina todo mundo comendo, rasgando o pão, molhando no molho, aquela festa, um passando o pão para o outro, e Jesus só observando. Nenhum escravo havia na casa naquele momento, não se tem notícia no texto. Ou seja, aquela mesa é a mesa dos pés sujos. Todo mundo com o pezinho sujo, mas ninguém quer servir. Eu posso garantir a vocês que o desejo, o sonho de Jesus naquela mesa é que um dos discípulos detectasse a falha. Um dos discípulos dissesse, mestre, dá licença, eu percebi que a gente entrou aqui, já começou a comer e ninguém lavou os teus pés, pelo menos dele, os teus pés, o Senhor me dá a honra de pegar uma toalha, uma bacia e lavar os teus pés. Nenhum, porque tanto lá quanto aqui hoje a gente ainda não está pronto para os pés de ninguém. Se fosse para o trono a gente ia, mas para os pés. Aí Jesus faz, já que ninguém faz eu faço. Esse é o líder, aquele que detecta a falha, aquele que compreende o básico, aquele que é capaz de sair da mesa principal porque ele entende que a liderança está nele, não no lugar. Então ele pode sair da mesa, ele pode descer do púlpito, ele pode andar entre os irmãos, ele sabe que ele é o líder, não o lugar. Isso aqui não lidera, o que lidera é isso aqui, é o peito, aqui dentro está a liderança. Aí Jesus sai e vai tocar os pés dos discípulos. Irmãos, tão importante os teus caminhos, o modo como você anda, o jeito como se locomove. Jesus está dizendo para os discípulos assim, hoje não me interessa o que vocês pensam, a cabeça, nem o modo que vocês fazem, as mãos, isso aí já está limpo pela palavra, só que hoje eu quero tocar os teus pés, porque os teus pés contam para mim a história dos teus lugares, quero saber por quais caminhos você veio, teus pés escondem a poeira da rua, hoje se vocês querem andar comigo, me deem acesso à sujeira de vocês. Pedro fala, de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso comigo não, sabe por quê? Porque Pedro não era bobo, Pedro entendeu na hora, Senhor, não mexe nisso não, porque se o Senhor está fazendo isso agora, quando for a minha vez de estar na mesa, eu vou ter que fazer também, não mexe nisso não, deixa tudo como está, os grandes na mesa e os pequenos lá embaixo, para que mexer no pé dos outros? Aí Jesus aparece e diz, comigo não, Pedro, se eu não te lavar, você está fora, é radicalidade pura, é Jesus dizendo assim, Pedro, se eu não puder ter acesso àquilo que é sujo em você, que fica debaixo da mesa, não dá para a gente andar junto. Eu não quero andar com uma farsa, eu quero andar com alguém que eu tenha acesso ao pequeno dele, a vergonha, aquilo que ele esconde. Eu não quero andar com a fachada, porque eu não sou da estética, mas da ética. Eu não quero andar com a máscara, eu sou do original. Eu não quero os teus pés bonitos e ajeitados dentro de um sapato que esconde a feiura dos pés. Deixa eu ter acesso à sujeira que você guarda e não mostra para ninguém. Porque se eu te considerei fiel, é porque eu considerei o teu itinerário fiel. Eu sei de onde você veio e sei para onde você vai. Os meus não descem do púlpito e vão para a boate. Eu sei o pé de onde ele vem, eu sei o caminho por onde ele anda, porque eu toquei os pés de cada um deles, eu limpei os pés.
de cada um deles. Você está entendendo? Ou seja, ao tomar essa atitude, Jesus revela um dos ângulos mais tremendos do ministério relevante. Qual que é? O líder que enxerga o básico. Ele sai da mesa e se eleva ao servir. Jesus mostra que a grandeza está no líder em si. Olha que tremendo, no líder. Não só no serviço que ele presta, porque quanto mais amor entrega no serviço, saindo da mesa principal, maior é a relevância do seu trabalho. Isso significa que a gente tem que ter uma capacidade de enxergar o básico. Eu estava fazendo uma dinâmica com alguns grupos que eu tenho de mentoria e de psicanálise, e eu faço uma dinâmica muito simples, até elementar, básica, mas ela é fantástica. Um grupo de líderes conversando normal, tomando café, eu faço questão de, bem disfarçadamente, pegar uma folha de papel, embrulhar na mão e jogar no chão, normal. O primeiro que detectar, abaixar, pegar e jogar fora, sem falar nada, é líder, e dos bons. Porque ele viu um problema e arrumou uma solução. Ele não criou um problema maior, dizendo, agora vamos ter que criar uma comissão para jogar aquele papel fora. Ele simplesmente entendeu que ele está ali. E se ele está ali, papel nenhum suja o lugar onde ele está. Não há serviço pequeno para quem é grande no coração e na alma. Deu para entender? Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, por exemplo, tem um texto que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que ele faz uma lista de qualidades que o ministro deve ter. Aí ele começa: justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. Todas essas são qualificações para a prestação de um serviço digno. Ou seja, o ministro de Cristo não pode ser um desajustado, um desastrado, um despreparado, porque o foco dele é a excelência. E por quê? Porque ele serve como Cristo. E Cristo é o melhor que você pode esperar. Sabe aquela frase de igreja? O melhor de Deus está por vir. Não está não, o melhor de Deus é Cristo e já veio, está aí com você. Se você estiver esperando qualquer coisa melhor do que Cristo, está no lugar errado. Já veio, Ele habita em você, Ele mora no seu coração e Ele te considerou fiel e te colocou aqui. Não espere nada além disso, só abrace a potência que tudo isso significa para nós. Ministério não é vitrine para desfiles de personalidades viciadas em holofotes e aplausos, marcados pela vaidade. Não é para os escravos da bajulação. Ministério é para trabalhadores da seara, para servos. É um exercício de humildade, de entrega radical e absoluta. Por isso que dói, por isso que é complicado, por isso que tem dia que não dá. E olha, escute uma coisa, não fuja o mais rápido possível da tentação da perfeição. Há muita gente que tem essa mania de achar realmente que vai chegar na igreja e ele vai entregar tudo e vai ser fantástico. Vai ter dia que só a graça, irmão. Tem dia que nada vai, nada dá certo. E quando você espera que Deus abra uma porta, Ele fecha até as janelas. E sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu ansiava poder dizer isso aqui para vocês hoje. Guarde o que eu vou dizer aqui, ó. Sabe por que Deus fica em silêncio tanto tempo no nosso ministério? Porque para Deus o silêncio não significa não comunicação. Para Deus o silêncio significa a linguagem sagrada que Ele só fala com quem entende coração. Para Deus o silêncio é um idioma, o idioma da intimidade. Só escuta o silêncio de Deus quem chegou no nível da frequência da graça e sabe que Deus já não precisa falar muito, basta estar presente. Basta que Ele esteja presente. Simone Weil escreveu assim, ó: eu sei que eu amo a Deus quando eu amo mais a ausência dEle do que a presença de qualquer pessoa. Mesmo que Ele não esteja aqui, eu amo a ausência dEle mais do que qualquer presença, porque nenhuma presença pode preencher o que Ele me traz. Eu queria que essa noite para nós aqui, ó, fosse uma noite para a gente abrir mão de todas as ilusões que a gente carrega das expectativas ministeriais. Ninguém está aqui para ser grande. Escuta o que eu vou dizer a você. Deus não te chamou para ser bem sucedido, te chamou para ser fiel. Ele te chamou para ser fiel, não é para ser bem sucedido. Ele não te chamou para te honrar. Quem tem uma mania, Deus vai me honrar. Não, quem vai honrar é você. Você vai honrar a Ele. E o fato de você honrá-lo é a melhor coisa que você vai fazer na vida. Isso vai voltar para você em vida, em graça e em alegria, privilégio de estar servindo a Ele acima de qualquer coisa. Vamos inverter a polaridade, irmão? Ao invés da gente querer que Ele nos adore, vamos adorar.
Ao invés da gente querer que Ele nos sirva, a gente serve. Qual é o grande propósito que a gente tem aqui hoje? Mudar a mente, dizer de uma vez por todas que tudo que a gente está fazendo aqui não é porque a gente é bom, porque a gente aprendeu, porque a gente já tem 100 anos de história, porque a gente já conhece como é que funciona, porque a gente aperta o play e a coisa vai, porque é automatismo. Não! Automatismo é uma forma mecânica de possessão. O que Deus quer da gente aqui é outro nível, é o nível das surpresas, da celestialidade que habita aqui entre nós, sem nenhum tipo de dogma e de regra que a gente impõe, mas que a graça de Deus coloca no coração e trabalha para nos tornar servos. Servos. Guarda essa palavra no seu coração. Na verdade, deixa eu fazer um adendo aqui, ó. Na malandragem gospel da vida, a gente mudou a tradução da palavra. O pastor Zé Roberto sabe disso. Durante um tempo eu fui professor de grego. No grego, a palavra doulos não é servo, é escravo. Só que quem é que quer ser escravo? Fala para mim. Se eu falo aqui hoje assim, ó, quem aqui é servo? Você levanta a mão e até glorifica, fala em língua. Porque é um negócio bonito. Servo, eu sou servo. Olha que frase. Se eu pergunto quem aqui quer ser escravo, aí já é complicado. Você já pensa nos grilhões, você já pensa no preconceito, racismo, não é? Olha como é complicado. Só que o peso do termo no original grego, em todo o original grego, é sempre esse, escravo. E escravo que não tem nome, não tem sequer um jeito, uma personalidade, que baixa a cabeça quando seu Senhor passa, que faz absolutamente tudo que seu Senhor mandar. É o escravo que pisa onde seu Senhor pisa. É o escravo, como diz Paulo, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, sou dele, propriedade exclusiva dele, escravo de Cristo. Se a gente entender isso aqui, muda muito da nossa mentalidade em relação a Deus. Aí a gente não faz mais guerra de sucesso, a gente não faz mais um culto idólatra ao Deus da vitória, a gente faz um culto ao Senhor, que acima de qualquer coisa nos dá a maior de todas as vitórias, que é permanecer vivo aqui de pé só para adorá-lo pelo que Ele já fez. Interessante que ninguém está aqui hoje pelo que Deus vai fazer, mas está todo mundo aqui pelo que Ele já fez. Você só está aqui hoje pelo que Ele já fez, então já é muito. Estar aqui hoje já é um milagre, já é uma graça. Você podia agradecer a Deus por um minuto só por estar aqui hoje? Já é um milagre, é uma graça você estar aqui hoje, é uma honra você estar aqui hoje. Você está vivo, está de pé, está feliz, está arrumado. O Espírito de Deus está falando ao seu coração está ardendo, queimando. É graça sobre graça, é glória de Deus. Você só está vivo porque Deus te considerou fiel. Nosso modelo é Cristo. Amém até aqui? Nosso modelo é Cristo. Eu quero mostrar para vocês algumas bases fundamentais do ministério, para a gente pelo menos pensar alguma coisa. Eu anotei algumas, se você quiser depois no livro lá tem os textos bíblicos relacionados para você estudar com mais calma. Mas olha que interessante, ó. Por exemplo, eu coloquei 10 bases que são fundamentais do ministério. A primeira delas, caráter. Por que caráter? Porque ele é o fundamento do ministério. Porque olha o que Deus diz, o que Paulo, no caso, está falando sobre Deus. Ele me considerou fiel. A primeira marca é caráter. E caráter tem um sentido de gravação no original. Caractere. É de onde vem nossa palavra característica. Aquilo que te é característico. Caráter, aquilo que é gravado em você, na alma. Tatuado no coração. Irmãos, o nosso maior problema no século XXI, sem sombra de dúvida, é o desvio de caráter de lideranças. Porque isso mancha o povo, porque isso arrebenta com a opinião pública em relação à igreja, e é importante que você saiba que Deus se preocupa com o que o povo diz. A Bíblia tem muito disso. O que o povo está dizendo de mim? Jesus pergunta, o que eles dizem que eu sou? O texto bíblico vai dizer que a igreja primitiva crescia e caía na graça do povo. É importante a opinião que o povo tem de nós. Sabe por quê? Porque isso aqui não é um gueto fechado onde ninguém entra. Eu vou falar um negócio assustador. Você sabia que tem muita gente no entorno da igreja aqui, ó, que sonha de vontade de vir num culto de domingo, mas ele não vem por uma série de coisas, e uma delas chega a ser banal. Tem gente que fica lá na janela pensando, não vou, não tenho roupa para isso não. Sabia disso? Eles olham e falam assim, aquelas mulheres tudo arrumadas, os homens tudo bonito. Claro que eu não estou falando para você vir feio, muito pelo contrário. Mas para você dar uma olhadinha em volta nas janelas da vida, tenta convidar quem está na janela. Você já percebeu que existem janelas abertas olhando para a gente enquanto a gente anda? Tem habitantes da janela, irmãos. Você não precisa ir fazer missões na África, faz missões na janela. Tem janelas abertas olhando para você. Você quer ver?
Eu acho interessante quando Deus fala com Jeremias no capítulo 18, fala assim, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Agora, pensa comigo, Jerusalém naquela época está no auge da idade da cerâmica. Eu posso falar sem sombra de dúvida, sem forçar o texto, que havia pelo menos 50 olarias ali mexendo com cerâmica só em Jerusalém. Só que Deus chega para Jeremias e fala, levanta e vai na casa do oleiro. E ele sabe exatamente qual é, e vai direto lá. Agora pensa comigo, naquele monte de oleiro tinha um que trabalhava tão bem, que Deus olhou de cima e falou, esse é bom, gostei do jeito que ele trabalha. Jeremias, vem cá, vai lá para ver como é que ele trabalha. Aí Jeremias vai lá, ele é profeta e não fala, ele só escuta, ele fica só olhando, não atrapalha, ele só observa. Deus mandou o seu profeta para assistir um dia comum de trabalho de um trabalhador qualquer, porque Deus tem classe, trabalhador. Será que Deus pode mandar segunda-feira alguém no seu serviço só para ver você trabalhar e a pessoa sair de lá impactada pelo jeito que você trabalha? Eu fui lá comprar um carro, mas eu saí tão cheio da graça, porque o cara não tentou me extorquir, não vendeu um Palio como se fosse BMW. Ele trabalhou no meu coração, alguma coisa falou em mim. Já pensou? Você está trabalhando na casa de alguém ou numa empresa e a pessoa fala, olha, é interessante o jeito como você anda. A igreja, escute o que eu vou dizer, o mundo sabe mais da gente do que a gente do mundo. Pedro, por exemplo, eu acho interessante que a criada olhou para Pedro e falou assim, você é um deles. Ele falou, não sou não. É sim, porque o teu jeito de falar te entrega. Não dá para só andar com Jesus. É como eu disse a vocês, se coloca na placa ali, AD Família, o mundo nem lê AD, mas família eles leem. E eles vêm aqui por causa disso. Você bota no seu carro lá, Jesus Cristo é o Senhor. O mundo não quer saber de nada disso, mas o mundo sabe que ali vai uma família cujo Deus é Cristo. E vão te perguntar. O mundo está de olho em você. E sabe por quê? Porque Deus te considerou fiel, acendeu uma luz em você. O mundo é escuro, toda vez que você passa, clareia. É óbvio, o mundo sabe. Se ainda estão te vendo, é porque você ainda está brilhando. A angústia no dia que ninguém mais te enxergar, e é porque você já é um 007 gospel, nem Deus sabe. O agente secreto. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza, o mundo está de olho em você, todo momento. Quer ver? Olha que interessante, caráter é o primeiro passo, é um pilar da construção da nossa fé, do ponto de vista ministerial. Outra coisa, a base, serviço. Por que o serviço? Porque ele é a natureza do ministério. Se o caráter é o fundamento, o serviço é a natureza. O que significa que qualquer ministério ou ministro na igreja que não faça nada, não é um ministro, é um parasita, um anticorpo. É muito perigoso isso. Tem ministro, por exemplo, que ele chega assim a simplesmente, o sonho dele era subir num patamar que ele acha que tem patamar aqui. Aí quando ele sobe, o maior sonho dele, o maior sonho da vida dele é poder sentar naquelas cadeiras e dormir no culto. E às vezes o pastor fala assim, vamos, palavra aqui de oferta aqui com o irmão, aí ele perdidaço em Nárnia, ele fala, o que eu vou falar, meu? Aí chega lá, Coríntios 9, as ofertas que o Senhor está mandando. Tem coisa pior do que você saber que às vezes você pega um evangelista, um pastor que não sabe fazer uma oração, e se enrola todo. Gente, eu vivi uma cena, essa eu vou contar, eu estava lá. Imaginem essa igreja, uma igreja gigante que tem em Goiânia, atrás, literalmente, na rua de trás da igreja tem um grande batalhão da tropa de elite, o BOP lá da polícia militar. O comandante do batalhão era crente dessa igreja. No aniversário do batalhão, o comandante pediu ao pastor que fizesse uma oração pelo batalhão. Agora imaginem essa cena. O pastor pediu que toda a igreja sentasse só de um lado, aí esse lado aqui todinho repleto, só com os soldados do batalhão de elite, o BOP da polícia militar de Goiás. E o comandante da polícia estava lá. Aí o pastor vai e faz isso aqui, o pastor, vem cá, comandante, nós vamos orar pelo senhor. Aí todo mundo de pé, vem o comandante alto, forte, com a filhinha no colo, a esposa do lado, andando igual militar, aquela coisa toda, cada passo a gente assusta, sangue de Jesus tem poder, o cara vem. Aí o que o pastor faz? O pastor faz isso, o presidente. Vocês estão vendo esse homem aí? Forte, alto, mas isso é uma moça. E eu sou pecador, eu assumo. Na hora eu olhei para os caras. E os caras tentando rir. Você já viu o cara forte tentando rir? Eles ficando sem graça, abaixando a cabeça. Irmão, pensa numa situação. E é uma coisa tão básica, tão óbvia. Só que isso entrega
A falta de preparo. Porque as pessoas esquecem que o ser presidente é só um rótulo. Se eu não sou preparado para isso, eu vou sujar a instituição. É sério, irmãos. A natureza do seu ministério é servir. Então, ou você serve direito, ou não dá para você servir aqui. Porque quem cobra de você aqui não sou eu, nem é o pastor Oséias, não. É o mais alto grau de excelência que existe. É Cristo. Então, para ele, você não pode dar 90%. Ou dá tudo, ou você não dá nada. Porque não tem como fingir isso aí. Você está aí? Está tranquilo? Terceiro, amor. Por que amor? Porque o amor é o motivo do ministério. Agora, olha que interessante, se você coloca só o caráter e o serviço, fica pesado, você começa a achar, meu pai, será que eu estou no lugar certo? Aí entra o amor, e o amor entra exatamente por isso, porque o amor que eu estou colocando para você aqui, é o que tem lá em 1 Coríntios 13, um amor que trabalha com gente complicada, gente que não é lá tão santo, é um amor que começa pedindo paciência, que vai passar pelas crises de santidade exagerada, ou seja, é um amor que sabe que está servindo acima de qualquer coisa, porque já foi trabalhado no seu coração por Cristo. Esse amor tem base em Jesus. Olha o que Jesus falou para os discípulos, lá em João 13. Novo mandamento vos dou. Aí foi lá e deu um antigo, amai-vos. Só que ele mudou o modo, ele não diz mais como a si mesmo, mas como eu vos amei, assim amai-vos. Olha o que ele está dizendo. Ou seja, agora o modo para você amar é o modo de Cristo. E por quê? Porque ele já foi amado pelo Pai, e quem já foi amado pelo Pai não precisa do retorno de mais ninguém. Está livre, porque todo o amor que ele precisa o Pai já deu. Então ele só ama. E ele ama para trabalhar, ama para fazer, ama para transformar. Quarto, sacrifício. Por que sacrifício? Porque ele é a medida do ministério. Sacrifício. Irmão, isso aqui antes de ser um sacro ofício, ele é um sacrifício. Nunca duvidem disso. Aqui o negócio vai ser complicado, vai ser pesado. Tem dia que vai ser difícil. Tem dia que você vai estar com a sensação de que está no lugar errado. Só que isso faz parte do processo, porque a oferta para esse sacrifício você não traz mais, você é a oferta, todos os dias, você está no altar de Deus, e Ele está usando a sua vida para dela extrair o cheiro suave que sai do sacrifício até Ele. Quinto, submissão, que é a autoridade do ministério, ou seja, gente obediente o suficiente para manter-se intacta, para manter servindo e saber que está fazendo para a glória de Deus. Ou seja, quando você vem aqui e obedece a uma direção da igreja, a uma ordem, entre aspas, que o pastor te dá, não é a ele exclusivamente que você obedece, mas ao Senhor que colocou ele como seu pai espiritual aqui. Agora, imagine-se por um momento se a gente aprender a cuidar uns dos outros como uma família da fé, como pais espirituais, como irmãos e irmãs, como gente em quem Deus está operando algum milagre. Escuta uma coisa aqui, a igreja é o lugar onde o eucentrismo morre, nasce o outrocentrismo, a gente projeta para o outro, porque olha, se você estiver aqui hoje sem absolutamente nada, a maior alegria sua é que Deus já está trabalhando no irmão do lado, então você já tem um motivo para adorar a Deus por alguma coisa. Eu lembro que eu estava dando uma aula um dia, o cara perguntou para mim assim, professor, me dá um motivo não teológico para o templo, para eu ir para o templo. Eu falei, sociologia. O templo existe para você lembrar que Deus não está trabalhando só em você. Você não é o queridinho do papai, Ele está trabalhando em um monte de gente também. Spurgeon diz, por exemplo, olha que tremendo, Spurgeon pregou um sermão dos que eu acho mais incríveis da história. Está aí um sermão, pastor, que eu queria estar lá pessoalmente para assistir. Imagina 5.000 pessoas no Metropolitano lá em Londres, tabernáculo metropolitano, sem microfone, e Spurgeon, que era gigante, impostada a voz, e ele pregou sobre aquela mulher que estava 18 anos encurvada no seu corpo, por causa de uma opressão em seu espírito, e ele começa o sermão desse jeito, imagina, ele diz, meus irmãos, imaginem se esta manhã, o Espírito do Senhor permitisse que os nossos corpos físicos aqui presentes, revelassem o estado de nossas almas, porque a mulher do texto está com a alma aflita e o corpo sentiu. Aí ele diz, a visão que eu teria daqui de cima seria horrível, um retorcido aqui, uma arrebentada lá, tortos, enroscados lá atrás, e eu veria daqui de cima gente torta para todo lado, até que Jesus entrasse pelo templo. E aí Spurgeon diz, Satanás colocou correntes no pescoço da mulher, reduziu ela à metade e fez ela olhar para o chão, para o caminho da sepultura. Aí Jesus entrou e quebrou os grilhões, botou a mulher de pé de novo, porque toda vez que o ministério de Deus acontece, vidas são endireitadas, elas podem olhar para cima.
Você foi chamado para quebrar cadeias, você foi chamado para arrebentar correntes, você foi chamado para levantar cabeças. Eles têm que olhar para cima, a partir da sua vida, do seu ministério. Você sabia que às vezes você cantando em casa enquanto lava a roupa, quebra grilhões a quilômetros de distância, alguém escuta, e o Espírito Santo faz o que você não faz. Seu limite é canal auditivo, ele não, ele entra, divisão de juntas e medulas, ele vai na alma. Sexto, o propósito do ministério é a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Se alguém perguntar para você assim, qual é o propósito do seu ministério? A glória de Deus. Eu vivo para Ele, eu trabalho para Ele, eu sou chamado por causa dEle, estou vivo por Ele, eu estou a caminho dEle, eu nasci porque antes de eu existir o Cordeiro, Ele foi sacrificado por mim, tudo é dEle para a glória dEle, tudo redunda nele, volta para Ele, nasce dEle, nada sem Ele acontece ou subsiste. O que significa que a igreja não tem glória alguma, a glória é dEle. Qualquer coisa que acontece aqui não é nossa, é dEle. Às vezes eu acho tão estranho quando eu chego em algumas igrejas, por exemplo, e alguém fala assim, olha, faz tempo que ninguém se converte aqui. É o mesmo jeito de dizer assim, faz tempo que o Espírito Santo não vem, porque é Ele que convence, não é? Toda vez que houver uma conversão aqui, faça festa, o máximo que você puder, porque duas coisas aconteceram. A primeira, o Espírito Santo está na casa. A segunda, irmãos, seu ministério está vivo, alguma coisa está acontecendo. Não é porque o cara que pregou aqui, aí a pessoa se converteu, tudo fluiu, todos os ministérios juntos, até quem limpa as cadeiras aí, ó, faz parte do processo. Isso aqui é um corpo, a cabeça é Cristo e o Espírito Santo é o sistema nervoso central. Por isso que as ferramentas do ministério, 7, sabe quais são? Palavra e oração, e não dá para fugir disso. Sinceramente, irmão, sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos hoje em relação a púlpito? Porque nós temos gente que fala muito bem, mas que ora muito mal. Ora pouco demais. Não gasta tempo com Deus. Tempo de conversa. Orações de fato, às vezes até brigas com Deus, homéricas, extraordinárias. Muita gente não faz ideia do que seja essa intimidade, essa graça com Deus. Passa tempo com Deus, de fato, de verdade. Entender que às vezes a gente vem para aqui e tem outro nível. Eu estava lendo uma história de um pastor nos Estados Unidos, que ele é um mentor, morreu, mentor de mentores, um pastor espetacular. Olha o que ele fez, convenção de líderes, mais de 1.500 líderes sentados no auditório. Aí ele disse assim, ó, olha que tremendo, ele falou assim, ó, gente, todo mundo aqui é líder, todos são líderes, então vou pedir um favor a vocês. Eu gostaria que vocês abrissem amanhã para os membros de vocês, que congregam com vocês nas igrejas, tragam os membros. Aí no outro dia chegou a hora dele pregar, ele disse assim, ó, quem de vocês aqui é líder de igreja, é pastor? Aí levantaram a mão e disse, passa tudo para cá. Aí ficou todos os pastores, só pastor e pastora desse lado. Aí ele disse assim, vocês são membros das igrejas deles? Somos. Então maravilha, agora eu vou pregar para vocês. Aí os pastores tudo caladinho aqui. Ele falou assim, ó, vocês querem que esses homens e mulheres sejam de verdade homens e mulheres de Deus? Querem que eles parem de pregar firulas para vocês, coisas de almanaque, páginas de gibi? Vocês querem que eles entreguem alguma coisa além do impacto? Querem que eles tragam transformação? Vocês querem saber como é alguém que acabou de sair da sarça? Quando vocês chegarem na igreja de vocês, tirem aquela placa que diz escritório pastoral, coloquem sala de oração, tranquem ele lá no sábado à noite e deixem sozinho com Deus, sem Wi-Fi e sem jornal. Ele vai brigar com Deus, ele vai ficar agitado, vai ser terrível. No domingo de manhã, abram a porta e saiam da frente. Esse homem vai ter uma palavra para o coração de vocês, porque ele veio da guerra. Qual foi a última vez que você que está me ouvindo aqui, que é pastor, que é pregador, subiu no púlpito detonado por Deus? Qual foi a última vez que você subiu no púlpito, mas não sabia se descia? Se você nunca viveu isso, você precisa viver. Tem dia que a gente só sobe no púlpito porque a graça é vento, então ela nos eleva.
Porque a gente é espírito de gravidade, a gente só cai. Se não é pela graça, a gente nunca sobe. Permita hoje que o Espírito de Deus faça com você uma batalha individual. O que tem de crente apaixonado por batalha espiritual, querendo guerrear com o inferno, esquece o inferno, irmão. A grande guerra da sua vida é com Deus. É quando você abraça com Ele e sobra só aquilo que Ele queria que você fosse, original. 8. Crescimento da obra. O que é o crescimento da obra? É o privilégio do ministério. A gente trabalha, a gente se mata, é aquela tribulação, mas até que de repente a gente percebe, graças a Deus a coisa está fluindo. Eu estava sentado ali, o pastor Zé falando aqui, ó, já é a congregação tal, e falou o nome, 180 irmãos, e eu pensei exatamente nesse tópico 8 aqui, ó, o crescimento da obra, a coisa vai acontecendo, e a gente vai pensando, graças a Deus, está acontecendo, está chegando gente, sai gente, mas também chega gente, e a coisa começa a fluir, porque não depende só da gente nesse nível, é o Espírito quem vai chamando, vai tocando em gente, vai mexendo em vidas, a gente não faz uma espécie de antiética, que eu vou falar amanhã, ficar pescando no aquário dos outros. O que a gente faz é entender que a palavra, uma vez ministrada, vai atingir um coração. E esse coração vai ser puxado, como diz a Bíblia, arrastado com cordas de amor, até chegar aqui. 9. E esses dois que eu vou citar por último, na minha lista aqui, estão por último, mas não tem qualquer problema com isso, porque aqui não é prioridade. Aqui é apenas um número de coisas. Deu para entender? No livro eu explico bem isso. 9, coloca aí, o Espírito Santo. Ele é o poder do ministério. Olha, não existe ministério poderoso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você tem gerenciamento, você tem gestão. Sem o Espírito Santo você pode até construir um sistema. Sem o Espírito Santo você consegue fazer uma igreja crescer. Sem o Espírito Santo você consegue muita coisa, mas você não consegue tocar o coração do pecador. Ele não se quebra, ele permanece pecador com a máscara de santo. É só o Espírito Santo que arranca a máscara, é só o Espírito Santo que tira mentira, é só o Espírito Santo que devolve calor. Só o Espírito Santo sopra a vida nos ossos secos. É Ele que faz isso. Fora dele não existe isso. Irmãos, pelo amor de Deus, está mais do que na hora da gente entender de uma vez por todas como igreja, a importância que é esse lugar central do Espírito Santo no nosso ministério. Porque se nós estamos aqui hoje é por causa disso, desse Espírito que se move na gente. O que tem de crente que não acredita mais no Espírito, na graça do Espírito, na unção e a ação do Espírito. Sem a unção do Espírito Santo, cada palavra que eu falasse aqui seria tediosa, cansativa e gerava sono. Mas eu sei que é por causa do Espírito Santo que quando eu estou falando aqui, seu coração arde aí, ó. Isso é o Espírito, não sou eu. Ele é que faz isso. E desce, Cristo. Ele é o modelo do nosso ministério. Porque se Cristo não for o modelo do seu ministério, pode ter certeza que você vai arrumar algum. Porque esse lugar nunca fica vazio, é o lugar da referência. É aqui que você vai colocar alguém, e quando você colocar alguém no lugar de Cristo, esse alguém falha. E quando esse alguém falha, você desvia, porque a sua fé estava nele, não em Cristo. É por isso que a gente fala, mas aquele grande homem caiu, todo homem cai. Só em Cristo que a gente permanece, porque Ele é o único que nunca vai falhar, é o único que nunca vai te abandonar, e é o único que nunca vai te dar aquilo que você não consegue suportar. Ele vai trabalhar o seu coração até moldar você para caber no projeto dele. Deu para entender até aqui? Segunda coisa, guarde o que eu vou dizer, ó, vocação e chamado. Quem é o ministro que Deus chama? Presta atenção numa coisa, quer ver? Ó? Dá uma olhada no que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, só que dessa vez no capítulo 1 e o versículo 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, olha o que aqui Paulo escreve. Ele, que é Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Agora preste atenção nisso. Não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha o que ele está falando. Ele chamou a gente para outro nível. Muito antes de tudo acontecer, Ele já tinha chamado a gente, trabalhado em nós. Ele já conhece a gente. Aí às vezes eu fico pensando assim, peraí, desde antes da fundação dos tempos, os tempos eternos, Deus já me conhecia, olha o risco que Ele correu em me chamar. Sabe qual é o problema da igreja? Não é o marketing. Sabe qual é o problema da igreja? Não são os obreiros que não estudaram. Sabe qual é o problema da igreja? Não é aquele jovem, aquela irmã que dá problema. O problema da igreja sou eu.
Você pode dizer essa frase? O problema da igreja sou eu. Diz aí. Você acredita no que disse ou só porque eu falei? Esses dias eu estava numa igreja. Sabe aqueles negócios de uns pregadores gostam de fazer isso, só que eu fiz do meu jeito. Não tem os pregadores que falam assim, ó, vira para o seu irmão e fale uma coisa? Não tem? Aí você já percebeu que começa assim um momento de fingimento generalizado? Porque a gente finge que falou e o irmão finge que a gente falou para ele. Não é? Eu acho interessante esse momento. O irmão olha para o outro, dá um risinho pálido, amarelo, e agora com a máscara não dá nem para ver. Aí ele finge que falou, o irmão finge que ouviu e falou também. Aí viram os dois e viram para o pregador e fingem que falaram. E ele finge que vocês falaram. Todo mundo unido num fingimento que é mentira, portanto não é de Deus, ponto. Né? Só que eu brinquei com eles. Eu falei assim, ó, Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, naquele dia, estarão dois numa cama. Um será levado, o outro será deixado. É 50% isso daí. É assustador. Depois ele vem e fala assim, ó, naquele dia vão estar dois arando o campo lá. Um será levado, o outro será deixado. Qual é a porcentagem? 50%. Aí eu falei, agora vire para o seu irmão. Aí eles viram. Porque eles estão esperando que eu fale alguma coisa assim, ó, o céu sem você não vai ter graça. Você é a melhor pessoa do universo. Deus te chamou para bombar. Vá para cima, vença. Essas coisas aí. E eu brinquei com eles, eu falei assim, olha, se Jesus racha essa igreja agora em 50%, em qual metade você está? Agora vire para o seu irmão, porque você pode estar olhando para alguém que não vai subir. Pensa no susto que dá, irmão. Ninguém vai para o céu de carona. Ninguém vai por osmose gospel. Você não vai porque seu pai é pastor. Não dá para ir porque a gente sentiu na última hora um arrepio. A coisa é uma construção diária de pequenas excelências. Todos os dias no serviço do reino, vivendo para a glória e a honra dele, a ponto de ansiar por um encontro. Céu não é a surpresa, nossa, nunca vi, é um encontro, como eu te esperava. Muda muito, irmão. Pensa por um momento. Não é chegar, o que tem de crente que tem a visão do turista do céu? Vou chegar no céu, irmão, vou chegar com a câmera. Abraão, selfie. Moisés, meu Deus do céu, selfie com Moisés. Jacó, manco, vou ter que dar uma diminuída para tirar selfie com Jacó. Não, irmão. Não tem nada lá mais importante do que Cristo. Vê-lo é ver tudo, é ficar eternamente admirando sua beleza e dizer a Ele, graças a Deus eu não podia estar aqui, se eu estou é porque o Senhor é o único, é por isso que Apocalipse diz que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, você vai chegar chorando, você vai dizer, obrigado Deus, eu vim, eu estou aqui, eu cheguei, porque a tua graça me alcançou. Olha que interessante, ó, vocação e chamado é aquilo que a gente é, não aquilo que a gente faz. Guarde o que eu vou te dizer, o que é minha vocação, meu chamado? É o que você é, não é o que você faz. Aquele que não sabe ao certo quem é e nem sabe ao certo o que deve fazer, nem como fazer, está perdido. Alguém disse que vocação é você escrever com a mão certa, tente escrever com a mão errada, não é? Essa é a sua vocação. Eu estava lendo um escritor que disse assim, ó, aonde as necessidades do mundo se encontrarem com as suas habilidades, ali está a sua vocação. Foi para aquilo que Deus te chamou. Resolveu o problema de alguém. Aí o escritor disse assim, ó, portanto, você não foi chamado para viver na igreja pedindo, ore por mim. Você foi chamado para ser a resposta da oração de alguém. Procure quem está orando. E resposta de oração, seja aquilo que Deus está fazendo. Isso dá uma diferença, irmão. Pensa por um momento, o termo vocação vem do latim vocatio ou vocare, o ato de chamar. Olha que interessante, vocação e chamado são as duas faces da mesma moeda. E que moeda é essa? Propósito. O propósito de Deus para nós é o que nos chama, nos vocaciona, para que as nossas vidas sejam plenas de significados. E por quê? Porque Deus nunca faz nada sem propósitos. E o maior de todos os propósitos aqui hoje, sem sombra de dúvida, é a glória de Deus. É a glória de Deus em nós, é trabalhar o nosso coração, é fortalecer de modo que nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Esse é o Evangelho, parecer com Jesus, cada vez mais. Tem se vendido um evangelho muito light, flex, clean a todo momento. A coisa tem sido muito mais a nossa cara do que a glória de Deus. É por isso que o mundo olha para a gente e não enxerga mais Jesus, porque enxerga só a gente.
a gente tem que voltar a lembrar que o nosso rosto, a nossa cara, tudo tem que lembrar a Cristo. Como dizia Lutero, a igreja nada mais é do que a máscara que Deus usa. O mundo não pode olhar para a cara de Deus, mas olha através da gente, porque nós somos a máscara através da qual Deus usa. Nós não podemos nos tornar uma contradição. Quem está no ministério por outros motivos, além do servir, vai se tornar uma mentira oficial, porque o que legitima o nosso chamado é sempre o serviço. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Olha que interessante, ó. Deus chama ministros marcados pela graça, vocacionados pelo amor, chamados para toda boa obra, chamados para combater o bom combate, não é qualquer combate, é o bom combate, que tenham desprendimento das coisas dessa vida e que saibam viver para a glória de Deus. Quem são essas pessoas? Nós que aqui estamos. Foi para isso que Deus nos chamou, para estarmos aqui hoje, ó. Deus chama ministros que possam ser seguidos, que tenham as marcas da cruz. Tem uma frase muito sábia que diz que liderar não é dar ordens, é ser seguido. Gente que queira ser seguido pela influência, pela capacidade que tem de levar a gente a Cristo. Muita gente não faz ideia do que está fazendo, esquece que está aqui hoje, porque antes de qualquer coisa Deus já estava trabalhando em você. Um pastor americano disse que quando a gente entra no templo, provavelmente o Espírito Santo pendura uma placa no peito da gente, em obras. Está interditado, Deus está trabalhando aí, está arrancando uma fiação torta lá, está mexendo na parede, colocando no prumo, acertando a mente, mexendo no coração, limpando as válvulas da vida, está fazendo você entender que toda vez que você vem aqui tem alguma coisa para Deus trabalhar. Ninguém aqui é perfeito, mas perfeito é o Deus que trabalha na gente, e é por isso que a gente está aqui hoje. Tem um texto de Paulo que eu amo, aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16, que quando eu li esse texto na versão A Mensagem de Eugene Peterson, ficou mais tremendo ainda. Eu fiz questão de anotar para trazer para vocês, porque muita gente não tem essa versão A Mensagem do Peterson, que é uma versão pastoral, mais poética e muito profunda. Olha que tremendo, escute isso daqui, ó. Filipenses 2, do 14 a 16, olha como é que ele colocou: façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo. Olha essa frase: como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia que Cristo voltar, porque vocês serão a prova viva de que eu não trabalhei em vão. Olha que incrível, eu acho tremendo Paulo dizer assim, ó, saiam pelo mundo, colocando ar fresco na vida poluída, acendendo a luz na noite escura. Se vocês fizerem isso, eu como líder vou dizer, agora eu estou feliz, ó. Saiu um monte de gente mudando a história, iluminando lugares, perfumando o mundo. Esse povo é o povo que Deus me deu para cuidar. É muito importante que você lembre disso. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, ó, se nós não aprendermos a criarmos um corpo como ministros que cuidam uns dos outros, a gente pode se frustrar muito esperando um cuidado que quase nunca vem das ovelhas. Sabe por quê? Porque um pastor consegue cuidar de 100 ovelhas, só que 100 ovelhas não cuidam de um pastor. Por isso que a gente precisa desse encontro aqui, ó, de estar junto um do outro, de abraçar e apoiar quando o irmão errar aqui, ó. Uma coisa que eu gosto na igreja, é que agora quase não acontece isso, mas são grandes memórias que eu tenho quando era adolescente na igreja, de às vezes os irmãos chamarem uma irmã para cantar no culto, por exemplo, ou uma jovem adolescente, aí ela subia aqui, e ela, assim, assustada com esse momento, um monte de gente olhando para ela, falhava a letra, ou esquecia o que ia cantar, aí ficava assim, sem graça, paralisada, começava a tremer, você viu o microfone tremendo, ficava aquela situação crítica. O que a gente faz? Crente, quem que é crente aí sabe o que é? Os crentes começam, aleluia, Senhor, glória a Deus, abençoa a tua serva, é ou não é? Irmão, pensa numa coisa fantástica, o céu deve se alegrar demais numa hora dessa, porque nesse momento a gente assume que aqui a gente é amador, que não é um show, não é um espetáculo, quem subiu não é perfeito, não é um profissional, subiu alguém imperfeito, cheio de problema, propenso a falhar, que foi para um grupo que também sabe que falha, uniu todo mundo diante da falha e falou, Senhor, é o que a gente tem, e ele recebeu. Ele recebe em graça, sabe por quê? Porque ele sabe exatamente as nossas medidas. Se você não sabe qual é o seu propósito, corra para os pés de Jesus e não saia de lá até descobrir. Fique nos pés de Jesus até encontrar o seu propósito.
Porque Deus tem um lugar para você aqui dentro. Amém? Você crê nisso? Terceiro, para a gente fechar hoje. Se tem uma coisa que é base do ministério, é uma saúde integral do corpo. Tanto o corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, tanto o corpo quanto a saúde emocional e a espiritual. Você tem que cuidar de tudo disso. Porque estar aqui também é uma entrega radical em todos os níveis. Mexe com o corpo da gente. Tem milhares de pastores à beira de um colapso nervoso porque não se cuidam. Muita gente que é, entre aspas, casado com a igreja e divorciado da esposa, porque não entendeu ainda que isso aqui é um processo. Eu tenho um amigo que é pastor, um dia ele me ligou, era mais ou menos 4 ou 5 horas da manhã, aí chorando muito, até pensei que tinha acontecido alguma coisa. Ele falou para mim: cara, eu estou morrendo pela igreja. Falei: é aí que está o problema. Deus não te chamou para morrer por ela, Ele já morreu por ela, só te chamou para viver nela. E a gente tem um monte de gente querendo morrer pela igreja. Não precisa não, irmão. Você foi chamado para viver nela e por ela, para a glória dEle. Não adianta a gente tentar fazer uma série de coisas, um monte de coisa. Tem gente que tem essa visão muito agigantada, pupila roubada, sequestrada por essa coisa da quantidade. Tem que crescer. O que é a igreja que cresce? Até um irmão falou para mim uma vez: pastor, tudo que cresce é de Deus. Eu falei: e o câncer? Nem tudo que cresce é de Deus. O que cresce com Deus é de Deus. Sem Deus é inchaço, gigantismo, doença. É evangelástico, mas não é evangélico. Aqui a gente é chamado para entender que cresce, mas com conteúdo, cresce com equilíbrio, cresce com qualidade, cresce mantendo o corpo firme, o espírito abençoado e a alma alimentada, cresce com a mente feliz e o coração em paz. Se você não entender isso aqui, muito da sua vida vai se transformar em um perigo. Quer ver uma coisa? Ó? Jesus, por exemplo, foi igual a nós em tudo, menos no egoísmo, né? Ele enfrenta as tentações do deserto, por exemplo, acho tão tremendo, tentações do ter, transforma essas pedras em pães, tenha isso para você, ele tira isso. A do fazer, jogue-se daqui abaixo e os anjos vão dar a ordem ao teu respeito. A do poder, todos os reinos do mundo eu te dou, vence tudo aquilo lá, ó. Ele troca tudo isso, reinos do mundo, toda aquela pompa e circunstância, por uma bacia com água, para lavar os pés de um indivíduo como Pedro. Troca tudo isso. Você quer ver uma coisa interessante? O pastor Eduardo Sampaio, que é um pastor lá de Goiás, bem já experiente, é um pastor jubilado, ele escreveu um livro, e no livro ele me pediu para dar uma lida no livro. Olha o tema do livro: Meu Ministério, Chamas ou Cinzas? E ele fez a seguinte pergunta: obreiro, qual é o ministério que você está construindo? O seu ou o de Jesus? Que se você está construindo o seu, pode até ser que ele vá longe, mas ele vai sozinho. Agora, se você estiver construindo de Jesus, pode ser que ele leve tempo para dar um passo, mas se ele der um passo com Jesus, ali é o centro do universo, porque é onde Jesus habita, ali é o centro da vida. John Stott escreveu isso aqui, ó: Deus pretende nos tornar semelhantes a Jesus, por isso Ele nos fará passar pelas mesmas experiências que Ele passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e um monte de outros problemas. Por quê? Porque andar com Jesus no peito, numa camiseta, é fácil. Dura ter peito para andar com Jesus. Algumas pessoas chegam na igreja, por exemplo, e dizem assim: olha, eu vou me entregar para o trabalho, eu vou fazer alguma coisa, conferência missionária, geralmente domingo de manhã, aquela choradeira, eu vou para a missão, aí a gente vai, a gente é cheio dessas coisas. E Deus sabe, irmãos. Eu não acredito que Deus é tão daquele rígido que diz: ó, você veio uma vez, agora já era, acabou. Não, Ele sabe que a gente é assim. Deus conhece a nossa adolescência evangélica o tempo todo, sabe disso. Não é? Sabe por quê? Nosso coração às vezes vai mais rápido que a nossa mente. O nosso culto hoje demonstra muito disso. Nossos cultos hoje, como é que eles funcionam? Funcionam numa lógica mercadológica, capitalista. Eu tenho que vir e receber alguma coisa. Olha como é que era no Antigo Testamento. Pra você ter uma ideia, uma oferta no Antigo Testamento era sempre algo que doía para quem dava. Quer ver? Vou exemplificar para você entender bem. Digamos que eu estou aqui, eu, minha esposa e meu filho. Aí meu filho entra correndo em casa e fala: pai, nasceu um cordeirinho lindo, precisa ver. Aí eu chamava minha esposa e ia lá. Aí a gente pegava aquele cordeirinho, olhava de cima e embaixo, via que ele não tinha um defeito, bonitinho. Sabe aquele animalzinho bonitinho? Eu estava até lendo uma tese de doutorado de um escritor sobre Levítico, onde ele disse que os cordeirinhos que eram criados dentro de casa era muito parecido com os pets que a gente tem hoje. Ou seja, quando alguém levava uma oferta ao templo, não era qualquer coisa que juntava no meio do animal e levava, era como sacrificar seu pet.
Imagina isso aqui, ó. Aí eu pego aquele animalzinho e digo assim para minha esposa e para meu filho. Imagina comigo aqui, ó. Teatro, imagina isso. Eu olho para minha esposa e para meu filho, pego aquele animalzinho e falo: perfeito, esse é do Senhor. A gente agora vai fazer uma aliança aqui, porque o ano que vem, o ano que vem, nós vamos subir até o templo e vamos entregá-lo para o sacrifício da nossa família. 1 ano de culto. Quanto tempo? Todo dia, eu levanto de manhã, eu vou lá ver se a ovelhinha está boa, ajeito, arrumo, dou banho, é o pet, come em casa, dentro de casa, dorme com a gente. Você vai ver que Davi, por exemplo, Natan vai contar uma história disso aí para Davi, ó. Tinha um homem que só tinha uma ovelha, cuidava dela, amava ela. Aí de repente, chegava o dia da gente viajar. Imagina isso aqui comigo, ó. Eu chegava para minha esposa, para meu filho, e falava: dá aqui o animalzinho, colocava no peito aqui, ó, no ombro, e saía andando e cantando. Se você quer saber o que eles andavam e cantavam, Salmo 120 ao Salmo 134, cânticos de subida. À medida que cantam, cântico das ascensões, vai andando e cantando: o Senhor é grande, o Senhor abençoa, Ele prepara, Ele guarda, eleva os meus olhos para os montes. A gente vai andando e cantando, são salmos, cânticos, e à medida que canta, a ovelhinha está aqui, ó, nem sabe para onde está indo, mas eu sei. E o pior é que eu estou cantando e me despedindo dela, vou matar meu pet. Aí chegava lá no culto, depois de 1 ano no templo, entregava aquilo com o coração doendo, entregava para o sacerdote: aqui, ó, isso aqui é do Senhor. Aí ele entrava, sacrificava, depois voltava, eu não podia nem entrar, voltava e dizia para mim: ó, o Senhor recebeu a tua oferta. Aí como é que eu voltava para casa? Eu voltava sem o meu pet, com as mãos vazias, mas com o coração feliz, porque eu ofereci algo de valor a Deus. Olha como é que é o culto hoje: eu não trago nada, eu acho que Deus vai me dar tudo, e saio injuriado se Ele não me der o que eu queria. Por isso que é ruim, porque o centro desse culto não é Cristo, sou eu. Tire você do altar da própria idolatria, que hoje o único altar que deve ser levantado do seu coração é a Cristo, porque Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Foi Ele que te considerou fiel, foi Ele que te chamou, Ele que te colocou aqui, Ele que te trouxe, Ele que adestra as tuas mãos para a obra, Ele que coloca em você o fôlego da vida, Ele que faz o Espírito circular na sua alma, Ele é quem te dá a vida. A Ele é que você deve aqui hoje ofertar o melhor que você tiver. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando da alma, do coração, da essência da sua vida, daquilo que você tem de melhor, de oferecer a Deus de verdade. Em João 15:5, Jesus diz uma frase poderosa: sem mim vocês não podem fazer nada. É que a gente tenta demais. Os discípulos, por exemplo, tentaram, quando Jesus estava dormindo no barco, dar um jeito de arrumar a situação sem acordar Jesus. A gente sempre tenta ser igreja sem Jesus. A gente acha que já funciona há muito tempo. Autossabotagem eclesiástica, ele diz: ide por todo mundo. A gente diz: vinde todo mundo. A gente já está aqui há 30 anos, você sabe o endereço. É autossabotagem eclesiástica. É o princípio da missão no reverso. O que Deus está dizendo para nós aqui hoje é muito importante. Se o nosso propósito aqui, ó, for a glória de Deus e servi-lo, a gente está no ministério, porque Ele nos considerou fiel. Então o caminho é longo, vai ter muita coisa para a gente fazer, mas a gente vai vencer, porque quem nos chamou garante que nele o nosso trabalho não é vão. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração eu queria que você, por um momento, queria fazer uma oração diferente com você. Eu queria que nesse momento, na hora que a gente for orar aqui, você de verdade pense no seu ministério, o que é que você faz. Ah, mas eu sou só a esposa do pastor. Não existe esse ministério, esposa de pastor. Alguma coisa você faz no reino. Algumas, inclusive, seu marido está de pé porque você está de joelhos. Então aqui hoje eu queria que você pensasse no seu ministério, aquilo que você faz. Às vezes a gente pensa assim: mas eu não faço nada, é uma coisa tão pequena. Só que a gente não tem a dimensão do olhar de Deus, como é que Ele enxerga aquilo que a gente faz. E Ele enxerga a gente. Deus sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Deus sabe o que você está fazendo aqui hoje. Deus quer que você saiba que Ele entende suas crises,
que Ele sabe que você não faz ideia do que tem que fazer, que às vezes se sente perdido, perdida. Deus sabe que você se sente velha, que você está dizendo: ah, Senhor, já foi o meu tempo. Não foi não, porque se você está vivo, ainda é seu tempo, senão você não estava mais aqui. Deus está falando para você aqui hoje: eu sei exatamente do que você precisa, a quantidade que você precisa e o tempo que vai chegar até você. Coloca a mão no seu coração. Pense no seu ministério. Ó dono da seara, Senhor da igreja, Deus dessa obra, dono dessas mulheres, dono desses homens que aqui estão, foi o Senhor que nos considerou fiéis. E se não fosse pela tua mão, nenhum de nós estaria de pé aqui hoje, Pai. Se estamos de pé, se ainda estamos de pé, é porque o teu Espírito nos sustenta, a tua justiça nos cobre, o teu amor nos preenche e a tua graça nos basta. Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero te pedir aqui hoje, Senhor, que derrame do bálsamo da tua graça em cada ferida ministerial ainda aberta, em cada coração que está aqui hoje. Sara memórias, sara frustrações ministeriais, sonhos destruídos, gente que pensou que estaria em outro nível e ainda não chegou. Abraça esse jovem pregador, essa mulher que está aqui hoje. Muda completamente, Senhor, aqui hoje a estrutura, o modo como eles enxergam a própria vida. Coloca no coração deles a eternidade, a capacidade de entender se teu plano, teu projeto. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, completamente transformados, porque eu sei a transformação que esta palavra gerará em cada coração. Que você saia daqui hoje completamente transformado. Amém? Senta por um momento.